eu preciso dar para vocês bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei a que horas vocês vão me ouvir, vocês vão ter acesso a esse vídeo. Deixa eu falar para vocês uma coisinha. Com a questão da decisão ontem tomada pela Câmara dos Deputados, todos os meus alunos vieram, me enxurraram, na verdade, perguntas através do WhatsApp, através de e-mail, alguns com mais intimidade me telefonaram, e a pergunta que todos fizeram é a seguinte: Josiane, a Câmara agiu correto ou a Câmara agiu errado? Bom, olha só, eu vou conversar com vocês aqui, e esse vídeo ele tem o cunho eminentemente didático, tá? Por quê? Porque nós estamos à véspera de vários concursos. Eu leciono Direito Penal e Processo Penal e Leis Penais Especiais para concurso público. Tenho vários alunos que farão a prova agora da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, inclusive a prova de delegado no Paraná, tudo isso. Então, muitos alunos, em relação a essa situação, que tiveram aula de prisão em flagrante comigo, tiveram aula de vários outros temas comigo, estão aí, assim, preocupados e perguntando se alguma coisa mudou, né? Então, não vai ter nenhum cunho político o nosso vídeo, eu não vou de nenhuma forma expressar minha opinião pessoal, a gente vai o tempo inteiro falar a respeito da lei. Vamos falar de processo penal, vamos falar de direito penal, vamos falar de direito constitucional, ok? Primeiro, porque eu não vou opinar num caso que já houve denúncia, está em andamento, eu não posso sequer me envolver nisso, opinar exatamente desse processo, né? Seria leviano da minha parte, não tenho nada a ver com os autos, não posso me envolver nessa área. Vamos falar estritamente a respeito do que a lei determina, ok? Então, vamos à primeira situação. Bom, quando é que alguém está em flagrante delito? Quando que alguém está em flagrante delito? O artigo 301 do Código de Processo Penal, ele vai dizer para a gente que qualquer do povo poderá, a autoridade policial e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, esse é o artigo 301. Tendo como base o artigo 301, é notório que se analise em cima desse dispositivo que para se prender alguém em flagrante não precisa ser autoridade policial ou agente de polícia. Qualquer pessoa poderá, ok? Bom, mas para prender qualquer pessoa em flagrante, é necessário que ele esteja em situação flagrancial. Quando que alguém está em situação flagrancial? Considera-se em flagrante delito, diz o artigo 302 do CPP. E aqui, para não ficar apenas nas minhas palavras, eu vou compartilhar com vocês o Código de Processo Penal e vou compartilhar com vocês o que dispõe efetivamente o artigo 302 do CPP, ok? Então, vamos compartilhar aqui o artigo 302 e você vai verificar aqui, ó, capítulo da prisão em flagrante delito, ok? Então, qualquer do povo poderá, a autoridade policial e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Mas, para isso, é necessário que a pessoa esteja em situação de flagrante. E quando que a pessoa estará em situação de flagrante? Diz o artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem? 1. Está cometendo a infração. Quem acaba de cometê-la. Quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. E 4, quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, essas são as hipóteses que caracterizam o flagrante delito. Aqui, no inciso 1 e no inciso 2, nós vamos ter o que a doutrina chama de flagrante próprio, verdadeiro ou real, que é a situação
de quem é encontrado praticando, cometendo a infração ou quando acaba de cometê-la. Quando a gente é perseguido de forma ininterrupta, a gente vai chamar de flagrante impróprio, de flagrante irreal ou de quase flagrante, ok? Porque o agente é perseguido até ser capturado. E quando ele é encontrado com objetos, logo após, logo depois, a gente vai chamar isso de flagrante presumido ou ficto. Nada mudou, o flagrante continua sendo assim. Aí vem o artigo 303 e diz para a gente, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, ok? Enquanto não cessar a permanência. Então, quando o crime é permanente, dure o tempo que durar a prática dessa infração, a pessoa vai estar em flagrante delito. Por que ela vai estar em flagrante delito? Porque, na realidade, ela está praticando a infração. Então, eu, Josiane, sequestro o João. Sequestrei o João no dia 30 de janeiro. Hoje são 20 de fevereiro e ele continua privado da sua liberdade porque ele continua, por mim, sequestrado. Se a polícia me encontrar hoje, dia 20 de janeiro, ela vai poder me prender em flagrante? Claro que vai. Por quê? Porque eu estou na prática da infração penal, ok? Eu estou em flagrante de crime permanente, ok? Então, não importa que o início da prática dessa infração foi lá no dia 30 de janeiro, que hoje seja 20 de fevereiro, porque o crime ainda está acontecendo. É aquele crime cuja consumação se protrai no tempo. Por exemplo, se você for no Estatuto da Criança e Adolescente, você vai encontrar crime que vai dizer que você não pode publicar foto de criança, foto de adolescente, em situação sexual, aquela coisa toda de pornografia. Por quê? Porque é crime. Então, lá na Lei 8.069 de 90, você vai verificar que o legislador vai dizer que você não pode publicar essas imagens de criança ou de adolescente. Por quê? Porque isso é crime. E se você publica isso através da internet? Se você publica isso através da internet, também é crime. E enquanto você deixar aquelas imagens lá, enquanto se estiver propagando aquelas imagens, o crime vai estar o quê? Acontecendo. Então, o agente, ele não pode produzir, ele não pode reproduzir, ele não pode dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente. E vai incorrer nessa mesma, e a pena é de 4 a 8 anos de reclusão, segundo o artigo 240 do Estatuto da Criança e Adolescente. E incorre nessa pena quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia, participa dessas cenas ou cola contra a cena. E ainda vai ser aumentada a pena de 1/3 se ela, no exercício do cargo, função a pretexto de exercer, ela pratica esse crime, prevalece das relações domésticas, prevalece das relações de parentesco, de empregador da vítima, de autoridade sobre ela, assim como é crime vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito. Então, preste atenção. O artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, está aqui, estou mostrando para vocês, ele vai dizer para a gente, 241, vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Então, você fez um vídeo contendo cena de sexo explícito ou pornográfica
e você mantém aquilo, expõe aquilo à venda na rede mundial de computadores. Gente, é claro que aquilo é crime e está acontecendo. Porque a conduta aqui está dizendo que quando ele expuser à venda aquilo, aquele vídeo, aquilo está sendo exposto, o crime está o quê? Acontecendo, não é isso? Vem o 241A, ainda vai dizer, ó, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo, registro que contenha cena de sexo explícito. Nas mesmas penas incorre quem assegura os meios de serviço para armazenamento das fotografias, cenas de imagem qual trata esse artigo, assegura por qualquer meio acesso por redes de computadores. Então, aqui, esse tipo penal, nesses dois tipos, 241 e 241A, assim como no 241B, que vai dizer adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma. Então, você verifica que em todos esses três tipos que a gente está vendo, aqui do Estatuto da Criança e Adolescente, o legislador está te dizendo que manter aquela postagem, que promover aquela postagem, que promover a venda daquilo que está sendo divulgado é crime. Então, enquanto ele armazenar aquilo, enquanto ele tiver aquele vídeo, aquilo vai ser considerado crime permanente, porque a consumação se protrai no tempo. Então, nesse caso, a pessoa pode ser presa em flagrante porque ela está praticando a infração descrita aqui no tipo penal. Então, considera-se em flagrante quem é encontrado cometendo a infração, quem acaba de cometê-la. Então, no crime permanente, o agente estará cometendo a infração, ok? Bom, quando se trata de flagrante delito, essa prisão pode ser feita a qualquer dia, a qualquer hora e em qualquer lugar. Nós sabemos que, de acordo com o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, nós temos a casa como asilo inviolável. Mas esse mesmo artigo 5º, inciso 11, ele vai dizer para a gente, está aí na sua tela, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. O que você viu aqui? Que o flagrante delito, ele autoriza a prisão independentemente do agente estar ou não no seu domicílio, ok? Então, o flagrante delito autoriza a prisão de quem quer que seja encontrado em flagrante, mesmo estando no seu domicílio, ok? Bom, isso é o que nós temos que falar a respeito da prisão em flagrante do crime permanente. Agora, vamos pensar isso dentro da própria Constituição, quando se trata de parlamentar. O artigo 53 da Constituição Federal, que eu vou colocar aqui para vocês acompanharem comigo a leitura do mesmo. Deixa eu pegar aqui para vocês lerem junto comigo. O artigo 53 da Constituição Federal, que, inclusive, sofreu alteração pela emenda constitucional número 35, ele vai dizer para a gente o seguinte. Opa! Ó, deixa eu printar aqui para você. Ó, os senadores e deputados, eles são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Aí vem o parágrafo 1º e diz: os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF. Isso aqui
é o que a gente chama de prerrogativa de função, de foro privilegiado. Os deputados e senadores, eles gozam de prerrogativa de função e eles gozam do foro privilegiado. Ok? Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso não poderão ser presos. Eles não podem ser presos, salvo em caso de flagrante delito, de crime inafiançável. Então, essa imunidade não ser preso é absoluta? Não, porque ele pode vir a ser preso por crime inafiançável, desde que se trate de flagrante de crime inafiançável. Quando preso o parlamentar por crime inafiançável, nesse caso, os autos deverão ser remetidos dentro de 24 horas à respectiva casa, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Ok? É isso que acontece. Então, o deputado federal é preso em flagrante e a autoridade que o prendeu deverá encaminhar isso no prazo máximo de 24 horas para a respectiva casa, para que ela delibere a respeito dessa prisão. Ok? É o que nós temos. Então, deputado federal, senadores, eles podem ser presos preventivamente? Não. Podem ser presos temporariamente? Não. Podem ser presos em decorrência de sentença penal condenatória recorrível? Não. Podem ser presos em razão de decisão de pronúncia? Não. Eles só podem ser presos quando houver sentença penal condenatória transitada em julgado ou no caso de flagrante delito de crime inafiançável. Ok? Agora, nós temos a seguinte situação. O que se apresenta nesse momento? Nesse momento, nós temos uma decisão de um ministro do STF determinando a prisão em flagrante de um parlamentar. Bom, primeira coisa que temos que analisar. O artigo, deixa eu aqui compartilhar com vocês, o artigo 283 do CPP, ele vai nos dizer o seguinte: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar. Que prisão cautelar seria essa? Prisão em flagrante e prisão preventiva. Olha aqui, ó. Em decorrência de prisão cautelar. Estamos aqui falando de prisão preventiva e prisão temporária. Ele só pode ser preso, ó, ninguém pode ser preso a não ser em caso de flagrante delito, que aqui é o que nós temos de prisão pré-cautelar, e prisão cautelar, que é prisão preventiva e prisão temporária. Ou em virtude de sentença condenatória transitada em julgado. Se a gente tem uma sentença condenatória transitada em julgado, a gente está diante da prisão pena, da prisão definitiva. Né? A gente vai estar diante da prisão pena, da prisão definitiva. É o que nós temos aí. Então, percebam que o legislador, em consonância com o que dispõe o artigo 5º, inciso 61 da Constituição, ele diz para a gente: ninguém poderá ser preso, senão em caso de flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar. Então, primeiro ponto que nós temos que analisar.
Ponto 1. Deputado federal pode ser preso? Sim, no caso de flagrante delito de crime inafiançável. Quem pode prender? O deputado ou qualquer outra pessoa em flagrante, mas no caso do deputado, o deputado é em flagrante de crime inafiançável, quando ele estiver em flagrante delito. Quem pode prender? Qualquer pessoa pode, a autoridade policial, seus agentes devem. Basta que ele seja encontrado em situação de flagrante delito de crime inafiançável, ok? Agora, pode ele praticar um crime contra os ministros do STF e ser preso em flagrante? Pode, se esse crime foi inafiançável. Pode. E pode o próprio ministro do STF prendê-lo em flagrante? Pode. Em flagrante, pode. Porque, assim, a discussão toda, ministro do STF não pode prender ninguém em flagrante. Claro que pode. O artigo 301 é claro, ele diz: qualquer do povo poderá. A autoridade policial, seus agentes deverão. Então, o fato de ser um ministro do STF não impede que ele determine ou que ele prenda alguém em flagrante delito. Ele pode prender. Inclusive, o artigo 307 do CPP, ele vai nos dizer o seguinte, só vou te dar esse artigo para você saber, mas não é o caso da questão, tá? O artigo 307 do CPP, ele vai dispor para a gente a seguinte informação. Olha aqui. Quando o fato for praticado em presença de autoridade, o ministro do STF é uma autoridade? É. Ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso, pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz, a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não for a autoridade que houver presidido o auto. Então, é possível um juiz prender alguém em flagrante? É, na seguinte situação: quando o crime acontecer contra ele ou na presença dele. Nesse caso, cabe não só a prisão captura, mas cabe também a própria autuação em flagrante. No caso concreto, a gente tem um parlamentar praticando crimes contra ministros do STF. Se esse crime tivesse sido praticado na presença desses ministros ou contra eles no exercício da função, a eles incumbiria a captura em flagrante e a própria lavratura do auto de prisão em flagrante. É o caso? Não é o caso. Então, nesse caso, eles poderiam prender não como juiz, na forma do 307, mas na forma do 301, onde o legislador diz que qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Acontece que, do outro lado, o sujeito passivo da prisão em flagrante é um deputado parlamentar. E aí, é um deputado federal, perdão. E se é um deputado federal, ele tem a imunidade parlamentar de só ser preso no caso de flagrante crime inafiançável. E aí, os crimes que ele praticou foram crimes que a gente pode considerar crimes inafiançáveis. Vejamos o que disse o STF, ou o que diz o ministro que determinou a prisão, na ordem de prisão, né? A ordem de prisão ela foi tomada dentro do inquérito 4.781, que é o inquérito que apura os crimes praticados pela fake news, ok? Através da fake news. Eu não vou entrar com vocês na questão da constitucionalidade e inconstitucionalidade desse inquérito, porque disso eu já falei, nós já temos vídeos aqui tratados, eu já manifestei minha opinião, já expliquei para vocês que entendo que esse inquérito foi instaurado de forma equivocada pelo STF, que o artigo que eles usaram como fundamento para a instauração desse inquérito é do regimento interno do STF, que não foi recepcionado pela Constituição. Então, eu já conversei com vocês sobre isso. Então, a questão que se pergunta é: pode, em um inquérito que já está em trâmite,
no STF, sobre a presidência de investigação do STF através do ministro Alexandre de Moraes. Pode esse inquérito, dentro desse inquérito, ser decretada uma prisão em flagrante? Essa é a primeira pergunta. Bom, primeira resposta. Prisão em flagrante não é decretada. Nós já vimos isso no artigo 283 do CPP e 5º inciso 61 da Constituição. Ou se encontra o agente em flagrante, captura-se esse agente e lavra-se o auto, ou não há prisão em flagrante. Ok? Ordem fundamentada de autoridade judiciária competente para prender alguém em flagrante, isso não existe. Isso não existe. Nós não temos uma prisão em decorrência de ordem de autoridade judiciária competente para prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Prisão em flagrante não se decreta através de uma ordem judicial e expedita-se mandado de prisão. Se é prisão em flagrante, não há necessidade de mandado de prisão. Ou é flagrante, ou é prisão em decorrência de ordem judicial. Não dá para ser as duas coisas. Então, aqui, essa prisão é decretada com fundamento na violação dos artigos 5º inciso 44 da Constituição, artigo 34, inciso 3 e inciso 4. O artigo 5º inciso 44 da Constituição, nós vamos ler agora, ele vai dizer para a gente o seguinte, deixa eu pegá-los aqui para vocês. 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Então, a prática de ação contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito é crime inafiançável. Só que o legislador vai dizer: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares. Então, para se invocar esse artigo, precisa ter grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito. Um só agente não é um grupo. Para eu relacionar um só agente a esse grupo, eu tenho que demonstrar a existência de um concurso de pessoas, eu tenho que determinar a existência de uma associação criminosa ou de uma associação criminosa. Eu tenho que demonstrar isso. Quando só eu, Josiane, sem ninguém em conluio comigo, sem ninguém em um ajuste de vontade comigo, vir aqui e praticar uma incitação, um crime contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito, eu não posso ter inserido contra mim o inciso 44 da Constituição. Agora, se eu faço parte de uma organização criminosa, de uma associação criminosa, com a finalidade de atentar contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito, aí sim pode incidir o inciso 44, porque eu estou sendo apenas a porta-voz, ok? Para incidir o inciso 44, eu preciso de quê? De um grupo armado, civil, militar, contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito. Nós já vimos isso em outras situações da fake news, quando várias pessoas foram para frente do STF e com vários instrumentos nas mãos e tacaram fogo e tudo mais, nós vimos essa situação acontecer. Agora, numa situação isolada, onde eu, Josiane, venho aqui e incito ou manifesto a minha opinião em relação à ordem constitucional, atentar contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito, eu não posso incidir aqui, a não ser que eu faça parte desse grupo e que eu, então, esteja sendo a porta-voz desse grupo, eu esteja falando, mas há um conluio, há um ajuste determinado para que essas condutas sejam praticadas, tá ok? Então, se isso houver, o inciso 44 está presente. E aí também se falou na violação do artigo 34, inciso 3 e inciso 4. Então, vamos verificar o que diz o artigo 34, inciso 3, inciso 4. E ele diz: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 3, por termo a grave comprometimento de ordem pública. Ok? E inciso 4, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes na unidade da federação. Então, para por termo a
Grave comprometimento de ordem pública, existe. Por quê? Porque o agente ele é um influenciador, ele aí até então está envolvido com a questão da fake news e tudo mais. Então, essa situação, ela traz uma violação para a ordem pública, traz um comprometimento. Inciso 4, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da unidade da federação. Não se pode tentar, de qualquer forma, impedir o livre exercício dos poderes, ok? Isso realmente não é possível praticar, porque incide aqui no inciso 34, inciso 4. Além disso, a ordem judicial também se fundamentou na questão do artigo 60, parágrafo 4º, que é a possibilidade de violação de cláusulas pétreas, ok? Com base nisso tudo, se disse que o agente praticou, ele foi preso por ter praticado os crimes previstos no artigo 17, no artigo 18, 22, 23 e 26 da Lei 7.170. O artigo 17 da Lei 7.170 vai dizer: tentar mudar com emprego de violência, grave ameaça à ordem, o regime vigente, o Estado de Direito. Tentar mudar com emprego de violência. Violência não houve na conduta do agente. Grave ameaça pode ter havido. Por quê? O crime de ameaça, nos termos do artigo 147 do Código Penal, o legislador vai dizer que ele pode ser praticado de forma livre, né? O crime de ameaça ele pode ser praticado através de palavra, de gesto, escrito ou qualquer outro meio simbólico, tá? Então, tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente e o Estado de Direito. É um crime cuja pena de reclusão de 3 a 15 anos. Esse crime, por si só, é um delito inafiançável? Não. Artigo 18. Tentar impedir com emprego de violência, violência não, mas a grave ameaça sim, livre exercício de qualquer dos poderes da União e dos Estados, pena de 2 a 6 anos. Esse crime também não é inafiançável. Fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política e social. De qualquer dos crimes previstos desta lei, pena de detenção de 1 a 4 anos, ok? E o artigo 23 vai dizer: a pena é aumentada de 1/3 quando a propaganda é feita em local de trabalho ou por meio de rádio ou televisão. Aqui, na verdade, rádio e televisão, mas foi através da rede mundial de computadores. Incitar a subversão à ordem política e social, a animosidade entre as forças armadas e entre as classes sociais e entidades civis, isso efetivamente aconteceu, a prática de qualquer dos crimes, reclusão de 1 a 4 anos. 26. Caluniar ou difamar o presidente da República, o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados ou do STF, imputando de fato definido como crime ou fato ofensivo a uma pena de 1 a 4. Esse crime, efetivamente, eu não vi no vídeo, não consigo enxergá-lo no vídeo, porque eu não vi calúnia ou difamação sendo propagada em relação ao presidente do STF, muito pelo contrário, o único que foi poupado, não sei se conscientemente, foi o ministro Luiz Fux, né? Não sei se foi conscientemente ou não, se poupou exatamente para fazer não incidir a Lei 7.170 ou se realmente é efetivamente o posicionamento do ora acusado, ok? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos uma prisão em flagrante decretada por um ministro do STF. Bom, a conduta do agente infrator, ela aconteceu. Efetivamente aconteceu. Mas, Josiane, segunda pergunta que me fizeram, ele, ontem, no momento em que estava tendo no plenário lá a decisão se ele ia ser mantido preso ou não, ele pediu desculpas. Isso faz com que incida o arrependimento eficaz? Isso faz com que incida o arrependimento posterior? Respostinha, gente. Aqui não tem o arrependimento eficaz. Por que que não tem o arrependimento eficaz? Por conta do que dispõe o artigo 15 do Código Penal. Para que haja o arrependimento eficaz, é necessário que o agente, ele, após praticar
todos os atos executórios, ele se arrependa e ele tome uma atitude que impeça a consumação do delito. Isso não aconteceu. Também não podemos falar em arrependimento posterior do artigo 16 do Código Penal. Por quê? Porque nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia da queixa, por ato voluntário do agente, isso reduz a pena de 1 a 2 terços. Porém, nós estamos diante de crimes que têm grave ameaça à pessoa. E o simples pedido de desculpa à sociedade ou à própria Câmara, aos seus pares, não é considerado reparação de dano nem restituição de coisa. Então, não há que se falar em benefício de arrependimento eficaz ou de arrependimento posterior. Josiane, pode-se falar no arrependimento atenuante previsto no artigo 65, inciso 2, a linha B do Código Penal? Bom, o que é o arrependimento atenuante, né? É quando o agente procura, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou de antes do julgamento reparado o dano. Bom, se antes do julgamento ele reparar um dano, né? Mas aqui o crime dificilmente vai se aplicar o arrependimento atenuante, porque ele teve a oportunidade, logo após ter praticado o crime, ter posto aquele vídeo para circular, ele podia ter retirado de forma imediata, como uma demonstração inequívoca de que, meu Deus, o que eu fiz? O crime já estaria consumado. Mas, ao de forma imediata, ou uma forma um pouco depois do que ter retirado o vídeo, demonstraria de forma inequívoca que eu me arrependi. E aí poderia-se usar isso como uma tese defensiva para a atenuação de pena. Ok? Por enquanto, não há que se falar nisso, porque o pedido de desculpa aos seus pares e ao povo brasileiro por si só não tem a aplicação desses institutos de arrependimento eficaz, de arrependimento posterior ou de arrependimento atenuante. Então, essa pergunta que me fizeram, eu já respondi agora, né? Josiane, você entende que o crime pelo agente praticado é crime permanente? Não entendo como crime permanente. Eu entendo que é um crime instantâneo e que, em razão dessa divulgação ter sido prolatada no tempo, em razão do vídeo estar sendo reprisado, você pode se falar em crime instantâneo com efeito permanente. Pode-se chegar a isso, mas o crime não é permanente, o crime é instantâneo. Então, a saída para determinação de flagrante, justificando ser crime permanente, criando uma figura de crime permanente, com a justificativa de que, em razão do avanço da sociedade, do avanço tecnológico, a gente estará diante de um crime permanente, não tem condições para isso aqui. Então, nós teremos que ter uma reforma legislativa para poder tratar de crimes praticados através da rede mundial de computadores, ok? Teremos que ter uma reforma para isso, porque eu já dei vários exemplos, inclusive em outras lives, dizendo o seguinte, olha, eu vou furtar um banco, vou fazer lá Casa de Papel, não é isso? E vou filmar tudinho, e depois eu vou jogar isso tudo na internet, ainda vou jogar dinheiro de um helicóptero para toda a população pegar. Ora, o crime se consuma enquanto aquilo estiver sendo reprisado, quantas vezes forem pela rede mundial de computadores? Claro que não. O crime se consumou no momento que o roubo foi praticado. Inclusive, a gente sabe que, em relação ao roubo e ao furto, o STJ e o STF adotam para efeito de consumação a teoria da amosso ou apreêncio, não é isso? Então, basta que o agente inverta aquela posse, independentemente dela ser mansa e pacífica, mesmo que ele seja perseguido, ele vai já ter consumado o crime de roubo, ok? Bom, prosseguindo, então eu entendo que não é flagrante, de crime permanente, ok? Agora, que o agente praticou o delito, praticou, e que a história da imunidade material existe? Existe. O parlamentar tem direito à imunidade em relação às suas opiniões? Tem. Porém, não é de hoje, não é uma questão de terça-feira para cá,
não é uma questão de terça-feira, dia 16 para cá. Já de muito tempo, o STF tem decisões reiteradas de que essa imunidade não dá ao parlamentar o direito de prática delituosa, prevalecendo-se da sua imunidade. Não é porque ele tem uma imunidade naquilo que ele for falar que ele pode sair por aí praticando crime de forma verbal, de forma desenfreada contra qualquer pessoa. Isso já fora decidido pelo STF há muito, desde a época em que o Bolsonaro, na própria Câmara, atentou contra uma outra deputada, vocês lembram disso, dizendo que ela não merecia ser estuprada. Naquele caso, o STF decidiu que a imunidade não chega a esse extremo, ou seja, essa imunidade não dá ao parlamentar o direito de se aproveitar de ser parlamentar para praticar crimes. E outra, essa imunidade, ela se aplica quando o que ele fala guarda relação com a função que ele exerce. Esse parlamentar, em particular, ele falou tudo o que ele quis dizer dentro da sua casa, sem guardar nenhuma relação com a função que ele exerce e sem estar no espaço correspondente ao local onde ele exerce a sua função. Então, ele de dentro da sua casa pegou o seu telefone e fez o vídeo. Foi isso que aconteceu. Foi uma atitude particular que não guarda liame, nexo causal com a função de ser um parlamentar. Tá claro? Então, para se invocar a imunidade parlamentar, a imunidade, o exercício da função tem que guardar nexo causal com aquilo que é praticado pelo agente. Tá claro? Mas não. Ele ali não agiu na condição de deputado, ele agiu na condição de cidadão que quis, de alguma forma, desabafar. Eu compreendo que, naquele momento, ele podia estar chateado, muito aborrecido com alguma coisa, e aí agiu sem pensar, mas, assim como ele, todos os outros que praticam crime normalmente agem dessa forma, né? Eu nunca vi uma pessoa acusada de um crime chegar na presença do juiz e falar: eu fiz e faço de novo. Nunca vi, né? Até porque todo agente, quando pratica um crime, ele tem toda aquela violência, toda aquela ameaça, todo aquele comportamento feroz, enquanto ele está ali na ação delituosa. Mas quando passa e ele é preso, as coisas mudam, né? Nesse caso em particular, inclusive no momento da prisão, as coisas não mudaram, porque a gente viu aquela discussão desnecessária com a funcionária do IML, lá, do Instituto Médico Legal, onde ele ia fazer o corpo de delito. Nós vimos o tempo inteiro a pessoa sem o uso da máscara, sem respeito às normas vigentes, o que, na verdade, vai de contra tudo aquilo que se espera de um parlamentar. Porém, a gente precisa verificar que ele, sim, naquilo que ele disse, foi considerado crimes. Porém, esses crimes não são inafiançáveis. Esses crimes são afiançáveis. Então, olha só. O que ele disse, Josiane concorda? Claro que não. Não concordo com nada que ele disse. Mas não posso ser leviana e dizer que ele podia ter sido preso em flagrante por uma ordem de autoridade judiciária competente através de um mandado expedido para capturá-lo em flagrante na sua residência. Isso eu não posso. Por quê? Porque o parlamentar só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. E prisão em flagrante não precisa de ordem judicial. Tá? Agora, detalhe. O artigo 323 do CPP, ele vai dizer para a gente quais são os crimes inafiançáveis. O artigo 323, ele vai dizer: não será concedida fiança. Está aí na sua telinha, vou compartilhar aqui com vocês, estou compartilhando aqui com vocês, ele vai dizer para a gente: não será concedida fiança. Quando? No crime de racismo. Nos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo, definidos como crime hediondo. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional. Por enquanto, nada disso está confirmado. Racismo não é, o inciso 2 não é, pode incidir no inciso 3, se agora, com a perícia feita nos celulares apreendidos na cela, se verificar que aquilo tudo não fez parte de algo que já estava combinado com todo o movimento e grupo de pessoas associadas a ele para essa prática delituosa, para atentar contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Se isso for
averiguado nessa perícia feita nesses aparelhos telefônicos, a gente estaria aí no inciso 3 sem problema. E aí, a gente teria a prisão em flagrante de crime inafiançável. Se isso não ficar comprovado, nós não temos a prisão em flagrante de crime inafiançável. Acontece que nós temos uma outra situação prevista aqui no 324, inciso 4. O 324, inciso 4, ele vai dizer: não será concedida fiança quando presentes os motivos que autorizam a preventiva. Então, vamos agora pensar. Os crimes elencados pelo STF para prendê-lo em flagrante são crimes afiançados, salvo se praticados na hipótese do 323, inciso 3, ok? Por ação de grupo armado. Olha só. Então, é afiançado. Mas vamos analisar a situação. Essa pessoa que praticou esse crime, ela é um perigo para a sociedade? Ela é um perigo para a sociedade? Ela é um perigo para a garantia da ordem pública? Ela é um perigo para a conveniência da instrução criminal? Ela é um perigo para assegurar a aplicação da lei penal? Então, olha aqui, para se prender preventivamente, tem que ter indício de autoria, prova da materialidade, isso existe. Mas essa prisão teria que ser necessária para garantir a ordem pública. Aqui a gente já tem um motivozinho para prender, porque essa não é a primeira vez que esse parlamentar age dessa forma, ok? Por conveniência da ação criminal. Ele solto, ele atrapalharia o regular andamento do processo? Não vejo. Ele solto fugiria? Então, seria necessária essa prisão para assegurar a aplicação da lei penal? Isso aí é fácil, apreende o passaporte dele, mantém ele em prisão domiciliar, por exemplo. Há perigo gerado pelo estado de liberdade desse indivíduo? Ele vai ser um cidadão perigoso para a sociedade? Porque, veja bem, a prisão preventiva, ela, para ser cabível, tem que ter a hipótese motivada e fundamentada de que existe o receio de perigo concreto de fatos novos ou contemporâneos. O fato é contemporâneo, é um fato novo e fatos como esse já foi praticado por ele anteriormente. Então, se você parar para pensar na prisão preventiva, os requisitos estão presentes. Os requisitos estão presentes. Então, ele está em flagrante de um crime afiançável, que se ele fosse preso em flagrante, na audiência de custódia, o juiz não lhe concederia a liberdade provisória em razão de estar presente, em razão de estarem presentes os requisitos da preventiva. E como detalhe, vários dos crimes por ele praticados são dolosos com pena máxima privativa de liberdade superior a 4 anos. Então, os requisitos da prisão preventiva efetivamente estão presentes. Porém, há de se considerar que a prisão preventiva hoje ela é a última ratio, conforme dispõe o artigo 282, parágrafo 6º do CPP. Deve o juiz analisar, no caso concreto, se seria cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão para, então, não sendo cabível decretar a prisão. Então, a verdade não é crime permanente. Se ele fosse encontrado na sua residência, quando estava cometendo a infração, poderia ser preso. Quando ele tinha acabado de cometê-la, eu não sei o tempo que levou de quando ele cometeu a infração até o momento em que ele foi capturado em sua casa. Mas ficaria mais bonita essa prisão em flagrante sem ordem judicial, chegando a polícia em sua casa, prendendo-o em flagrante, por estar diante de um flagrante que o crime acabara de ser praticado, acabara de ser cometido. Ok? Ou ainda, em razão de terem perseguido ele, ido nos locais onde ele poderia estar e tendo-o encontrado em sua casa. Porque aí a gente estaria num flagrante de um crime instantâneo que o agente foi encontrado quando acabara de cometer a infração. Tá claro? Aí, ok. E ele está em flagrante de crime afiançável. Porém, já se sabe que qualquer cidadão, e não apenas ele, quando preso em flagrante de um crime afiançável, vai para uma audiência de custódia. E nessa audiência de custódia, o juiz verificará se a prisão é ilegal, que será o caso de relaxá-la. Verificará se é o caso da prisão ser legal
e concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, impondo ou não outras medidas cautelares diversas da prisão. Ou se é o caso de conversão em preventiva. No caso dele, considerando-se os fundamentos utilizados na ordem de prisão, teria que se mantê-lo preso em flagrante, porque estaria diante de uma situação que não caberia a imposição da fiança, por estar diante dos requisitos da preventiva. É isso que teria que ser mantido. Agora vem a justificativa, porque agora já está se falando o seguinte: a casa deliberou pela prisão, fez o papel dela com a STF para não criar uma crise institucional. Porque se ontem eles soltassem, se ontem eles relaxassem essa prisão, a gente estaria diante de uma crise institucional instalada, né? E a verdade é que nós sabemos que a casa não faria isso. Não faria isso porque a casa não iria se indispor com a STF, até porque vários dos que estão na casa têm reprocessos perante o STF. Então, não vai votar contra o STF. De qualquer forma, a casa poderia ter votado contra, não votou. E por que a casa não votou? Porque a casa espera que agora o STF faça parte dele. E aí eu já ouvi de tudo, que agora o STF faça parte dele, relaxando a prisão. Relaxar não pode. Por que não pode relaxar, pessoal? Porque a prisão em flagrante só é relaxada quando ela é ilegal. E se o STF relaxar, ele vai entender que ele praticou uma ilegalidade. E se ele entender que ele praticou uma ilegalidade, ele vai ter que responder por abuso de autoridade. Porque dizer que prendeu em flagrante por crime permanente num crime afiançável é um abuso de autoridade. Então, o STF não vai relaxar. Porque se ele relaxar, ele está dizendo que pratiquei uma ilegalidade e eu devo responder por abuso de autoridade. O que o STF pode fazer agora é a concessão da liberdade provisória acumulada com medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Tá claro? Agora, está de acordo? Não está de acordo? Você acha que o deputado está errado, que o deputado está certo, que o STF está errado, que o STF está certo? Essa opinião eu não vou dar, não. Nada de colocar fogo no parquinho, porque não é essa a minha função aqui. A minha função aqui foi realmente responder às perguntas que eu recebi. Se vocês que estão me ouvindo ainda tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta sobre o tema, é só mandar que eu respondo, tá? Os meus alunos sabem que eu estou sempre aberta a responder as perguntas e eu fiz isso aqui apenas com a finalidade de falarmos de direito penal, processo penal e direito constitucional, ou seja, de tratarmos da prisão em flagrante e da imunidade parlamentar. Josiane, só para fechar, ele não estava no direito de liberdade de expressão? Olha, todos nós temos direito à liberdade de expressão e não apenas o deputado. Mas nós temos que entender que o nosso direito termina onde o do outro começa. O meu direito fundamental à liberdade de expressão não é um direito absoluto, como nenhum outro direito é. Então, eu não tenho, em nome da chamada liberdade de expressão, o direito de praticar crime contra quem quer que seja, ainda que seja eu um parlamentar e que goste de imunidade material, tá? Não tenho. Eu sei que ele falou coisas que muitas pessoas gostariam de falar, mas falam? Claro que não, claro que não. A gente tem que saber quando falar e quando calar. É por isso que a gente tem uma boca e dois ouvidos. Por que a gente tem uma boca e dois ouvidos? A natureza é inteligente. A gente tem uma boca e dois ouvidos para a gente escutar mais e falar menos. Existem coisas que você pode até pensar, mas que você não deve falar. E por que não deve falar? Eu tenho liberdade de expressão. Sua liberdade de expressão termina onde o direito à honra do outro começa. Ok? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Até o próximo vídeo, turma.